Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Antes de começar o episódio de hoje, tenho um recado para você. O Instituto Biodelta tem papel fundamental nas aplicações, ensino e pesquisa do treino resistido, a musculação. E assim como o Pod Doutor, o Instituto Biodelta tem como foco a promoção de saúde, na forma física e qualidade de vida das pessoas. Tenha segurança em sua musculação e conquiste os benefícios de uma vida pró-saúde. Acesse agora mesmo www.biodelta.com.br ou escaneie o QR Code. Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, pessoal, mais uma gravação maravilhosa para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha saúde. O nosso propósito é levar para você informação boa em saúde. Você sabe que a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. E como que a gente traz para você informação boa? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada uma das áreas que nos propomos a discutir aqui. Hoje estamos com o pessoal do Instituto Biodelta, a Luciana Mastandré e o Marcos Fernandes, fisioterapeuta, educador físico, trabalham nesse instituto já há muitos anos e vão dividir com a gente aqui informação. Obrigado por aceitar o desafio, é uma honra tê-los aqui. É uma honra o convite, obrigada, viu? Muito obrigado. Luciana, Marcos, sejam bem-vindos novamente. A gente vai conversar sobre exercício físico, avaliação, sarcopenia na maioridade e também a importância do exercício e da avaliação em outras idades. Antes de mais nada, conte um pouco para nós sobre o Instituto Biodelta, um pouco da história de vocês. Bom, o Instituto Biodelta, ele vem desde 91 e nós estamos, eu trabalho há mais de 24 anos com o Dr. Santarém. Nós estamos hoje... Dr. Santarém é o idealizador do Instituto? O Dr. Santarém é o idealizador da musculação terapêutica no Brasil. Então, ele falava há muitos anos atrás sobre fortalecimento muscular, a importância do fortalecimento muscular, enquanto muita gente falava apenas dos exercícios aeróbios, né? E a gente, acompanhando o Dr. Santarém, desde então, começamos com um grupo pequeno dentro do HC, e foi crescendo. Hoje a gente tem o Instituto Biodelta com mais de 1.000 pacientes. Nós temos também a metodologia Biodelta desenvolvida. Então, nós temos licenciados por todo o Brasil. E nós fazemos ensino, pesquisa e aplicação do treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento. Dr. Sidney, depois de 200 episódios gravados, foi a primeira vez que eu ouvi isso, musculação terapêutica. Verdade. Incrível essa visão, né, do Dr. Santarém. Qual o primeiro nome do Dr. Santarém? É Santarém? José Maria Santarém. Dr. José Maria Santarém, que é reumatologista, né? E fisiatra e fundador, então, do Instituto Biodelta. Incrível essa percepção, essa visão, né? São os visionários que mudam o mundo sempre, né, Moisés? E então, realmente, essa questão da terapia, de ser remédio, né? Um dos assuntos que sempre tem aqui é exercício, e eu confesso aqui que um dos cortes mais incríveis que a gente já produziu aqui no Pod Doutor, que atingiu mais de se juntar a todas as redes, mais de 100 milhões de visualizações, é onde o Dr. Marcos Spinelli fala que o melhor psiquiatra que existe é a academia. Então, por exemplo, né, falando sobre a aplicação terapêutica do exercício. O que você acha disso, Marcos? Perfeito, é isso mesmo. Isso é o perfil do Instituto, é isso mesmo. Eu estou lá há 20 anos, sempre trabalhando com musculação, e para mim, o encontro com o Santarém, ele era para mim uma figura mitológica, assim. Sempre ouvia falar das pesquisas, enfim, fiz diversos cursos, e numa época em que só falava muito em aerobiose, exercício aeróbio e tal, o Santarém já batia na tecla de exercício muscular para idosos. Então isso foi uma coisa que me atraiu. Mas explica também essa questão, já que você falou, sobre a questão, porque quem está ouvindo nem é, às vezes, não é às vezes da área. O Brasil vem até crescendo o número de praticantes, mas não é todo mundo que sabe. Então, Marcos, explica pra gente o que é essa questão de o exercício aeróbico e o exercício resistido. O que é a diferença entre um e outro? O que é um e outro? Para que todo mundo entenda definitivamente um dia, né? Não, são atividades físicas que se complementam, na verdade, né? Hoje nós temos a musculação como um pano de fundo para tudo, até mesmo para ter uma boa caminhada, para quem prefere correr, pedalar. Que são os aeróbicos. Precisa ter. Então, os exercícios de corrida, natação, bike, escada, transporte, são os aeróbios. Sim, exatamente. Que fazem suar e dar uma taquicardia
bastante importante. Já o da musculação, então... Taquicardia é aumento... Desculpa. Taquicardia é o aumento da frequência cardíaca. Porque aqui a gente tá falando para pessoas não da área de saúde sempre, né, gente? Então aí vem... você tinha uma época que se falava muito dos aeróbicos. Sim. E aí vem, por exemplo, a Clínica Biodelta, o Instituto Biodelta, trabalhando, então, exercício de força. Exatamente. Que é, então... Eu poderia dizer que é a musculação. Sim, exatamente. Para dizer o que é o exercício de força, é a musculação. Isso, é onde você usa os equipamentos para poder fazer um exercício de levantamento de peso da maneira adequada. Musculação é um termo, assim, popular, né? Uhum. Pois se você for buscar e procurar em pesquisa, você vai encontrar como exercício resistido. Treinamento resistido. Então, é isso. As pessoas... É ótimo complementar. Quem faz corrida, quem faz musculação, isso tudo complementa e traz muito mais saúde, tá? Mas a musculação é o mais importante. Então, o exercício resistido é tudo que faz força. Você falou pra gente não... Você falou muito bem que o nome mais adequado é exercício resistido. Então, não é só a musculação. Por exemplo, calistenia entra no exercício resistido também. Entra também, só que aí você tem uma população que talvez a maioria não consiga fazer. São atividades bem mais puxadas, né? Então, a nossa população é diferente. Nós trabalhamos com do Biodelta você está falando, claro. Que nos procura por diversos problemas, e muito mais articulares, musculares, né? Problemas que vêm com o envelhecimento. Claro, com calistenia já é um pouco mais complexo, então que seria uma outra etapa. Seria exercício com o próprio corpo, né? Claro. Então, o que faz em alguns locais, tipo o Sesc, a musculação já é contra pesos, né? Então, a gente tem equipamentos com sistema de alavanca e pesos livre, que você consegue uma máxima ativação muscular com uma proteção articular. Então, tem uma variação do curso do movimento, aquela carga que eu coloco e aquela adaptação do equipamento, eu consigo variar ao longo do curso. Então, eu consigo atender pessoas que tenham doenças articulares. Então, isso protege muito a articulação. Eu consigo fazer um movimento super curto, por exemplo, numa pessoa que tem uma artrose de joelho, coisa que ela não vai conseguir fazer em qualquer equipamento, né? Então tem que ter um equipamento eficiente e seguro para ser realizado esses exercícios e ter também o conhecimento teórico de como fazer esses exercícios de maneira mais adequada. Quando chega algum paciente ou algum cliente, alguém procurando o Instituto Delta, essa pessoa tem algum público-alvo, o Instituto, em questão de idade? Ou é livre para todas Uma as pessoa idades? de 10 anos pode ir para o Instituto? Qual que é a frequência lá no Instituto Biodelta? 70-75% são idosos. São pessoas acima de 60 anos. Acima de 60. Acima de 60. E qual o motivo que tem acima de 60 anos no Instituto Biodelta? Todo mundo que está lá procura por causa de alguma dor, alguma doença ou alguma experiência que tiveram que não foi adequada. Então, por exemplo, já tratei o meu ombro muito com fisioterapia convencional, eu já fiz pilates, eu já fiz musculação em academias e nunca me observavam, né? Então, eu quero um local em que eu procuro saúde, eu procuro melhora da minha dor, mas eu procuro funcionalidade. Eu procuro ter um envelhecimento saudável. Aí que entra a expressão musculação terapêutica. A musculação terapêutica, o fisioterapeuta, ele trabalha com musculação terapêutica. É fortalecimento muscular terapêutico. O professor de educação física, ele não usa essa palavra terapêutica, que é da físio. Perfeito. Ele usa musculação adaptada para doenças e lesões. Então, uma pessoa teve uma doença no ombro, por exemplo. A pessoa já tem mais de 60 anos. Ela primeiro vai no fisioterapeuta para descobrir o motivo dessa dor e como que funciona o processo lá dentro. Tá. A pessoa que tem uma dor, ela primeiro procura o médico. Então, nós no Instituto temos 2 médicos, o Dr. José Maria Santarém e o Dr. Ronaldo Della Bernardino. Então, ele procura o médico, mas quem nos procura já quer fazer um tratamento.
Tá? Muitas vezes já veio de outros médicos, muitas vezes vem com um diagnóstico, ou o doutor precisa investigar, fazer uma avaliação clínica maior, tá? Depois disso, parte para uma avaliação física e funcional. Então, nós temos uma avaliação super completa de funcionalidade, composição corporal, avaliação de dor, questionários, onde a gente vai ver o indivíduo como um todo. Podemos falar um pouquinho mais profundamente sobre a avaliação? Essa pessoa de 60 anos chegou lá, qual que é o primeiro passo depois da avaliação do médico? Passou para o fisioterapeuta e começou a avaliação. Você comentou alguns tópicos. Vamos aprofundar alguns deles, por gentileza. Vamos lá. A gente tem, com o processo do envelhecimento e da inatividade, né, o sedentarismo, a gente tem alterações em vários locais. Então, alterações na composição corporal, a gente tem alterações nas aptidões físicas. Força, potência, coordenação, equilíbrio, flexibilidade. Perda de músculo. Perda de músculo, né? Que é na composição corporal. Isso tudo aumenta a incidência de doenças crônicas. Então, uma das doenças que a gente recebe bastante gente com queixas é a sarcopenia. Né? Que é um transtorno progressivo que tem como desfecho uma diminuição de massa muscular, uma diminuição de força muscular e também da performance física. Então, isso leva a um declínio progressivo, né, do indivíduo e leva também a quedas. Na saúde global dele. Exatamente, leva um declínio na qualidade de vida como um todo. Né? E aí que entra, você estava falando da sarcopenia, né? E como é que daí o Marcos, na parte lá da educação física, onde que o Instituto Biodelta entra na equipe do Marcos para trabalhar essa questão da sarcopenia, que também para quem está ouvindo entender, resumindo, é a perda da massa muscular. Né? Que é a maior poupança que a gente pode ter. Isso, eu sempre falo aqui, né, Moisés? Não importa se você tem 10 anos de idade, 20, 40, 70 anos, nunca é tarde para você começar a fazer essa poupança, né? Não importa também se você é homem, depois se você concorda ou não comigo, tá bom, Marcos? Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é magrelo, gordinho, gordo, careca, baixo, alto, vale para todo mundo. A massa muscular, essa poupança, ela é rica. Ela é ultra importante para você ter qualidade de vida e ter a sua longevidade conseguindo sair da cama sozinho, brincar com seus netos, fazer coisas básicas. Funcionalidades, é isso aí. Isso tá certo isso ou não? Certíssimo, é isso mesmo. Bom, o diferencial lá no Instituto do Atendimento é que todos baseados em protocolos que nós temos em cada situação, de aplicabilidade de seja em uma tendinopatia em ombro, joelho, onde for a região, nós temos protocolos e que o Dr. Santarém elabora e tal. E tem o diferencial dos aparelhos também, que eles são bem confortáveis, eles são projetados pelo Santarém, replicados pela Portica, uma empresa que já está no Brasil há muito tempo, muito conceituada. Então, esse diferencial que traz todo esse conforto. Então, a pessoa treina sem sobrecarga articular e consegue seus objetivos. Aí. Então, a pessoa começou na avaliação. Ela faz a composição corporal, que vai incluir o músculo, quantidade de água, gordura, é isso mesmo? Isso, a gente faz a bioimpedância. Bioimpedância. Tem nutricionista também lá no Instituto? Tem nutricionista também. Bem completo, então. A gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Eu acho que isso é o detalhe primordial, né? Quando a gente trabalha num processo de envelhecimento. E nessa avaliação, a gente faz a avaliação da composição corporal e a avaliação da funcionalidade. Então, temos testes físicos de agilidade, de flexibilidade. Um exemplo, se a pessoa força. consegue amarrar o sapato, se ela consegue subir, levantar e descer de uma cadeira. A gente tem testes para fazer isso, para avaliar isso. E na sarcopenia, na própria sarcopenia, de acordo com o consenso europeu, existem várias formas de você avaliar a sarcopenia, né? Então, a gente tem um processo também que a gente segue isso. Então, às vezes, vem com uma queixa, uma suspeita clínica. Eu tô caindo, eu estou com dificuldade de levantar da cadeira, eu estou tendo fraqueza muscular, dificuldade de subir escadas, perda de peso. Aí a gente vai para o médico essa informação, né? Depois a gente faz uma avaliação, um questionário, e depois a gente faz os processos de avaliação com a força muscular, a gente avalia a massa muscular, né? E depois a gente faz os testes funcionais. E aí a gente consegue fechar um diagnóstico. 100% das pessoas que passam pela avaliação física
necessariamente precisam de musculação? Bom, sim, se estão conosco... Ou existem exceções? Não, todos precisam de musculação. O fortalecimento se dá através dela, assim, sistematizado. Né? Quando se fala muito, precisa fazer uma atividade física, é muito genérico. Quando você fala em exercício físico, algo sistematizado, e para fortalecer é a musculação. As pessoas quando chegam no instituto, elas têm alguma percepção, alguma imagem já anterior de que musculação é altos pesos, o esforço ultra mega alto, que a pessoa possa... Dor, machuca... Mal-estar. Acho que todo mundo né? tem isso. É isso que eu ia falar depois, aproveitando essa pergunta do Moisés. Isso que eu ia falar. Vocês já falaram várias vezes, e acho que como eu não conheço pessoalmente, também preciso entender, e também quem está ouvindo, imagino que também precisa. Vocês falaram que os equipamentos lá são adaptados, são diferentes. Acho que isso é o ponto mais importante. Então hoje você tem trocentas academias que eu faço, o Moisés faz, e todos nós, e a maioria faz, né? Mas quando chega no Instituto Biodelta, vocês disseram que tem equipamentos sob outro mecanismo de utilização, né? Que é até uma marca própria que vocês já têm em outros estados também. Fala sobre isso. Como que é esse equipamento, que ele consegue isolar melhor uma fibra muscular ou um segmento do corpo, é isso mesmo? Resumindo, a minha pergunta é, os equipamentos são diferentes do que você encontra nas grandes academias ou nas academias de rede? Assim, eles são um sistema de alavancas. Existem muitos dos aparelhos com o mesmo sistema. O diferencial é que eles se adequam à situação de amplitude, de conforto de cada um. Tem pessoas que chegam lá com o ombro que não conseguem fazer uma elevação lateral. Naquele momento. Naquele momento. E aí, esse aparelho consegue se adequar àquele ângulo. Então, ele é testado, ele é feito ali. Mesmo com a dor. Mesmo com a dor. Mas o grande diferencial... Isso é incrível, né? Vamos continuar nisso, que isso é incrível. Então, vamos supor que todo mundo que faz exercício, um momento se machuca. Né? Acho que quase todo mundo, né? Mas mesmo quem não é de competição, né? Que fica com uma tendinitezinha, uma bursite, uma dor no cotovelo. E aí, muitas vezes, você para de treinar aquele segmento, né? Então, com esses equipamentos, você consegue limitar a amplitude, o posicionamento e consegue continuar treinando no limite da dor, que é o nosso sinal. Né? Tem até melhorar. Uma região pontual, só que você trabalha o todo, né? Outras regiões precisam de manutenção também. E aí você consegue fazer isso. Eu quero voltar nessa percepção, porque eu já ouvi muito isso daí de pessoas próximas, colegas e até mesmo na internet. A imagem, a expectativa que as pessoas chegam na musculação vai pensar que é algo extremamente de esforço e vai ter que levantar altas cargas. Como que funciona isso? E como vocês trabalham isso? O nome já assusta, né? O nome atrapalha, é verdade. E aqueles vídeos lá atrás do Arnold Schwarzenegger treinando na praça, levantando 50, 100 quilos de veia do pescoço. Exato, aparecendo veia na testa. É isso. É engraçado que o histórico, a pesquisa que o Dr. Santarém faz, vem dessa época, vem lá de Arnold, vem de Arthur Jones, vem desse pessoal que começou tudo isso lá atrás. Não que eles vivessem mais, mas vivessem bem, envelheciam bem, né? Então o Santarém observou isso, que grandes musculadores envelheciam melhor, tinham mais funcionalidade, né? Mas assim, o nome assusta, porque não dá para colocar musculacinho, né? Não existe musculacinho. Aí musculação dá aquele... Mas as pessoas chegam lá com isso também. Não dá, elas chegam perguntando, nossa, mas eu vou fazer musculação, eu vou ficar musculosa, eu vou ficar gigante, né? Como se fosse para todo mundo, né? Isso é um mito, na verdade, né? Porque a ideia é melhorar a funcionalidade. Acho que tem muito mais a ver com funcionalidade do que com estética exatamente, ou com tamanho exatamente. É claro que a ideia, no final das contas, é fazer uma hipertrofia. Que é como se fosse você melhorar a performance do motor do seu carro. Sim. Que quando pode ser ruim isso? Nunca. Né? Melhorar a função, o tamanho do seu bíceps, do seu tríceps, do seu quadríceps, dos seus músculos, nunca vai poder ser ruim. Né? A gente recebe muitos pacientes, às vezes, com 90 anos, até mesmo 95 anos. Ou seja, nunca é tarde, né? Para começar. E esses pacientes, muitas vezes, já estão na cadeira de rodas. Então, perdeu muita força muscular, massa muscular ao longo do tempo e nunca fez nada para isso. Essa pessoa de 90 anos na cadeira de rodas, ela consegue levantar a cadeira de rodas através da musculação? Ela consegue melhorar muito a força muscular com a musculação, sim. Isso é um processo gradativo, progressivo, né? E a gente tem todo cuidado com as nossas metodologias. Então, a gente consegue fazer musculação com o mínimo movimento.
com mínimas amplitudes. O mínimo é máximo, né? Então, por isso que a gente associa, é uma fisioterapia, é um tratamento junto com o professor de educação física, a gente trabalhar, porque as articulações, elas têm doenças, né? Tem desgastes, degenerações. Então, esse processo do envelhecimento leva a isso. Então, a gente consegue tratar essas dores, essas doenças, com o mínimo movimento, com o mínimo peso também. Às vezes, eles não conseguem colocar o peso na alavanca. Então, assim, a gente tem o exercício de leg press, por exemplo. Nosso leg press é maravilhoso, é um sistema pendular. Leg press é um exercício para as pernas? Leg press é um exercício para as pernas, onde eu trabalho o corpo como um todo, né? O membro inferior como um todo, desde lombar, quadril, glúteos, posteriores de coxa, anteriores de coxa. Então, é um exercício básico nosso, né? Da musculação. E esse é um exercício como ele é um sistema de vetores de força e um sistema pendular, quando eu tenho a minha máxima flexão de joelhos e quadril, eu tenho alívio da sobrecarga articular, tanto em joelho, quanto quadril e quanto em região lombar. E isso protege muito e trata as doenças. Então, eu tenho doenças que precisariam fazer movimentos mais curtos, a gente consegue fazer os movimentos mais curtos, e aí a gente consegue depois evoluir gradativamente, se houver necessidade, a amplitude de movimento. Mas a gente evolui muito mais o peso. O peso a gente tem que fazer as evoluções. E no mínimo, né, gente, essa pessoa que você falou, Moisés, que está na cadeira de rodas, no mínimo ela vai parar de piorar, né? Porque quanto mais tempo ela ficar parada, porque se ela está na cadeira, ela pode fazer exercício de membro superior, de abdômen, lombar. Eu não estou conseguindo me lembrar agora o nome daquele rapaz do Big Brother que sofreu um acidente. O Fernando Fernandes, obrigado. E ele é campeão paralímpico e você vê que ele leva uma vida da melhor maneira possível. Se ele tivesse esmorecido, né? Se ele tivesse esmorecido, certamente estaria magrinho, sem força e sem vida. Eu trabalhei numa academia onde ele treinava. Imagino antes que do acidente. Antes, né? Porque já treinava antes, sim, né? Sim. Então ele continuou treinando até ter... Sim, então as atividades pregressas também ajudam isso. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre uma espécie de memória muscular. Exato. Como que é isso, Marcos? Quem treina desde criança, não é proibido que você com 70, 80 anos comece, mas quem começa mais cedo tem melhor resultado. Depende. Depende. Começa mais cedo, pode se machucar mais cedo também. Porque toda a questão de como você é dirigido, né? Se você faz uma atividade logo e pensa em competição, pensa em alto rendimento, você pode ser que você terá aí um futuro com dores. Agora, quando você tem todo um projeto, e eu fiz artes marciais, no meu tempo eu não tinha musculação com pano de fundo. Poderia ter me ajudado bastante em prevenir lesões. Então, quem começa cedo, mas começa direito, tudo bem. Então, hoje você tem projetos e academias para crianças. É importante identificar o local, que se tem profissionais responsáveis, e tudo dá certo. E só voltando nesse assunto também que a gente estava falando, né, da pergunta do Moisés, essa pessoa que está na cadeira, eventualmente, né, Marcos? A gente estava comentando também sobre o músculo ser um órgão importante do corpo, porque a pessoa que está na cadeira, ela, independente do prognóstico, né, do futuro que vai acontecer, mas para melhorar esse prognóstico, ela precisa de um órgão, um músculo, como um todo maior e melhor, não é isso? Sim. Porque você vê, por exemplo, hoje os atletas de ponta, de elite. Antigamente você pegava um lateral do futebol, ele só treinava a perna para correr. Hoje, quando você pega um atleta completo, como um dos melhores do mundo, é Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele treina o corpo inteiro, porque também o bíceps participa do metabolismo do corpo inteiro. Do ácido lático que ele produz lá na panturrilha, o bíceps participa também nessa melhoria toda. Então funciona como uma locomotiva única, não é isso? Então é isso que vocês trabalham lá, global. O músculo hoje é um órgão endócrino, né? Já é estudado como tal. E existem pesquisas de musculação para pacientes com câncer, né? Homens com câncer de próstata. Então isso pode prevenir, pode ajudar na recuperação, pode retardar aí e trazer benefícios. Então é preciso treinar. Sem dúvida. Isso também a gente sempre fala aqui em todo o capítulo, né, Moisés? Exatamente. Quase 100% dos nossos episódios falamos de treino, de musculação, atividade física. Tem uma pergunta, na verdade é uma curiosidade, mas acredito que seja isso também de casa. Qual que é
adesão, como que a pessoa de 60, 70, 80 tem pessoas com mais idade de 80, 90 anos lá no Instituto? Temos 104 anos. Tem centenário lá? Tem centenário. E todo ano a gente comemora o aniversário, né? Com festinha, bolo. Isso eles adoram, né? Essa socialização. Essa pessoa centenária está há quanto tempo lá? Ela está há mais de 20 anos. Ok, é um case de sucesso. Ela teve uma adesão 100%. E teve sucesso, tem até hoje. Qual que é a adesão das pessoas? A cada 10 pessoas que vão lá, quantas conseguem dar continuidade? Porque a gente está falando dos benefícios, mas também não é impossível, mas também, como tudo na vida, mudança de hábito não é tão fácil. Como que é a adesão e como vocês trabalham para perpetuar esse trabalho com a pessoa que chega lá? Nossa, a adesão é quase 90%, sim, né? Sim. É interessante essa sua pergunta, muito interessante, porque o problema que as pessoas têm lá tem em todo lugar, em toda academia. Acho que esse cuidado, esse olhar que nós temos de acolher, né? Acho que faz toda a diferença também. E a pessoa, ela chegou com 80, 90, 100 anos lá. Geralmente ela chega com dor. Uhum. E existe uma expressão para tudo na vida, que a gente, ou pelo amor ou pela dor. Tem alguém que chega lá por amor e fala, eu não quero ter dor, eu quero fazer prevenção, e sem dor, sem tanto esse diagnóstico, sem essa avaliação de sarcopenia ou de doença crônica. Tem alguém que chega pelo amor, pelo quero total me cuidar? Tem, sim. Tem pessoas que chegam, assim, vamos dizer que um parente já treina no instituto, esse foi levado pela dor. Ok. Aí ele viu que o ambiente é bacana, o ambiente é seguro, o ambiente é sério, o ambiente tem todos os quesitos que vai trazer segurança. Aí traz um filho, traz um jovem que não tem problema nenhum. Ele tem ali só, sei lá, um destreino mesmo, né? Enfim, nada preocupante. Então existem as pessoas que chegam pelo amor e pela dor? Existe. Às vezes, como o Marcos bem falou, vem inicialmente o idoso que precisa, porque está perdendo massa muscular, força muscular, está perdendo funcionalidade, está perdendo independência, que eu acho que é isso. Ele está perdendo autonomia. Então, o filho está se preocupando com o pai. Leva para um local que ele encontra que é seguro, que é eficiente. Aí ele começa a ver que está dando resultado, com os mínimos movimentos, com os mínimos pesos e evoluindo progressivamente. Meu pai já está dando melhor, ele já está tendo mais equilíbrio ao caminhar, está tendo mais segurança, está reclamando menos de dor. Então, eu vou fazer também como prevenção. Eu também tenho histórico de uma artrose por causa da minha genética, então eu já vou fazer como prevenção. E meu filho também, ele vai para academia, eu tenho receio de qualquer local, de ele não ser bem atendido, de ele não ser bem olhado, ou ser mal direcionado. Então, eu também quero que ele faça aqui, porque eu sei que é um ambiente seguro. O DNA, então, é musculação terapêutica, mas também tem bastantes clientes que têm outros objetivos, né? Em geral, a maioria vem meio que mais ou menos indicada, né? Por fisioterapeutas, por médicos, por ser um instituto bacana, sério e efetivo, que é o mais importante, né? Que, como você falou, né? Agora, alguns minutos atrás, né, Marcos? Precisa de monitoramento, né? Precisa de... Qual palavra que você usou? A gente lá, as pessoas direcionamento, são assistidas, né? São supervisionadas. Porque, claro que é possível você treinar depois de algum tempo, né? Numa academia, você vê hoje as academias tem 5 mil alunos e tem um professor. Então, não tem problema. Tudo é melhor, qualquer coisa é melhor do que ser sedentário, né? Mas o DNA, se você precisar de uma coisa de maior excelência, tá lá no Instituto Biodelta para te dar isso. Então, tem uma dor, não tá melhorando, foi lá no ortopedista, passou uma medicação, fisioterapia, mas vai precisar continuar treinando, mesmo com a dor ou após a dor, para que ela não volte, mudar o seu gestual do exercício. Vai estar lá o Marcos para provavelmente, junto com a equipe, com os equipamentos, trazer uma outra coisa. E outra, acho que uma coisa não exclui a outra. A pessoa pode trabalhar lá a musculação terapêutica e também praticar em outros ambientes, até mesmo a musculação ou outros esportes. Se tivesse uma supervisão com outro profissional,
Tudo bem. Tudo bem, até se o seguro é o indicado, né? Exatamente. Ou se quiser fazer sozinho por conta também é uma livre escolha. Voltando para adesão, eu queria colocar uma coisa que é muito interessante. Esse público que está envelhecendo, ele tem uma maior adesão. Sabedoria. Eu ia perguntar isso, sabe por quê? Mas de outra maneira. É normal, porque a maioria das pessoas, acredito eu que seja a maioria, acredita-se e torna-se normal, depois de certa idade, ter dor, depois de certa idade não conseguir amarrar o tênis, depois de certa idade viver com dor. O que você tem para falar sobre isso? Como as pessoas estão envelhecendo e vivendo mais, vão aparecendo as doenças. Então, elas estão se preocupando com a prevenção. Geralmente a mulher, né? Começa com a mulher em casa, ela já se preocupa, porque também tem aquelas alterações hormonais que acontecem no processo da menopausa. Ela fala, poxa, eu já não tô conseguindo, já tô perdendo muito músculo, já não tô conseguindo levantar direito da cadeira, sentar no chão para brincar com meus netos. Meu corpo deu uma mudadinha. Deu mudada, engordei um pouquinho, né? Vou buscar ajuda. Aí o marido, não preciso. Eu tô falando um exemplo, tá? Sim. Não, e até tá certo o marido, não pode discriminar, tem que falar que tá tudo bem, né? Tem eu tô bem, eu tô forte. Não, mas não significa que ela não pode fazer procurar ajuda, né? Mas a mulher, ela começa a perder mais cedo por conta do processo da menopausa. Acho que é mais abrupto, não é nem que é mais cedo, mas é mais abrupto, né? É mais agudo. De uma hora pra outra... Isso. O homem vai perdendo devagarzinho, perde né? devagar, mas também perde igual. Tudo ruim. Sim. Então, procure ajuda. Mas você tava falando aí da adesão, Da adesão. Né? Então, eles procuram a gente e eles começam a ver que começa a melhorar. Depois de 3 meses que eles estão com a gente, eles já sentem melhor na força, eles levantam melhor da cadeira, eles conseguem regar o jardim ajoelhado no chão, eles conseguem fazer coisas das atividades da vida diária que eles tinham perdido. Acho que esse é o maior ponto de todos. O que você falou agora, Moisés, que as pessoas acabam normalizando a dor. Não, esquece isso. Antigamente, quando a gente... Nós 3 aqui temos mais... Não, nós 2, na verdade, temos mais ou menos... Não precisamos falar qual. A gente, quando era bem criança, a gente via nas ruas uma pessoa de 65 anos. Sim. Você era mais novo, né? Mas quando eu era bem molequinho. Então, as pessoas de 65 anos já estavam com uma bengalinha. E era normal. Normalizava. Até as fotos são esquisitas. É verdade. Né? Para usar uma palavra bem... que clara, explique, né? Bem clara. Então, não aceite isso. O exercício vai resolver isso? Sim. Vai sim. Vai. E outra coisa, você falou 3 meses, eu até discordo. Eu acho que com menos tempo ainda, a pessoa já vai sentir diferença. Se é sedentário, nossa. Nossa, em 3 semanas a pessoa já vai conseguir ir com o filho dela jogar uma bolinha devagar. Sim. Vai conseguir passear com o cachorro sem ter dor no joelho. E isso faz subir a escada de 2 em 2 degraus. Isso estimula ela para continuar. Isso é muito importante. E isso que a gente está falando aqui, gente, a gente não está chutando. Experimente. A porcentagem ainda hoje de sedentários no Brasil e no mundo é absurda. É absurda. Se você quiser envelhecer bem... E outra coisa, o Dr. Cine está falando, mas está lá acima do peso. Sim, é verdade, mas isso não tem nada a ver. Se você está acima do peso, se você é mais magro ou mais alto, não importa. O exercício... Claro que quem está acima do peso precisa emagrecer. Isso é um outro assunto. Mas fazer exercício... é fundamental. Se eu não fizesse, aí que eu tava frito. E a gente tá falando dos benefícios, mas a gente tá deixando de lado também as precauções e a prevenção de possíveis quedas. Também. Essa adesão que a Lu falou, que existe do homem envelhecendo um pouco mais, tá? Um pouco mais devagar, mas chega um momento que o homem fica mais fraco que a mulher, da determinada idade. E nossa, lá o carro-chefe é o público idoso, mas muito mais feminino. São poucos homens lá treinando. Espera-se que agora, essa geração agora de novos envelhecentes... aí sim, porque isso é cultural, né? Mulher se cuida mais, né? Isso. Homem é relapso. Mais. Acima de 80 anos, a perda de força muscular é muito maior no homem. Então, a gente vê essa fragilidade. Quando o homem percebe, ele já está frágil. Isso. E ele poderia ter evitado isso. E, gente, é claro que não é que você vai voltar a ter 20 anos. Também não é isso que nós estamos falando. Mas você vai poder
retardar absurdamente esse processo da tal da sarcopenia, dessa perda do músculo. Imagina, como a gente estava falando, por que a gente via antes na rua, então, essas pessoas com bengalinha, curvadinhas, até a própria imagem dos assentos preferenciais, né? Vocês lembram como que é? Sim, lembro. É verdade, que agora já mudou, né? Hoje não, as pessoas não se representam. Já mudou isso aí? Muito né? bem falado, não se vê representadas mais naquele E você viu qual que é a idade que tem que estar naquela fotinho? Acho que são 65 anos, né? Isso. Absurdo, né? Meu Deus do céu. Que absurdo. Hoje, que isso? Então, as pessoas de 60, 65 anos estão muito bem, igual 40 anos atrás, isso, né? sabe que até dá pra, então, quer dizer, dá até para fazer um paralelo, uma coisa que acho que faz sentido eu falar agora. Essa questão de você se manter ativo, manter fazendo exercício, se manter, por exemplo, trabalhando, produzindo. Quando você fala, não, agora vou me aposentar, vou ficar no sofá assistindo televisão. Dançou. Em tudo. Fuja disso. Na cabeça, no corpo. Fuja disso. Fuja. Ah, não, vou só pescar agora. Não, fuja. Não pare de se movimentar. Isso vai te levar à ruína. Porque o teu músculo precisa. Isso é uma coisa, se você lembrar lá do tempo das cavernas, até você consegue fazer... É um paralelo, né? Que o homem precisa estar sempre em movimento para caçar. E que naquela época também não se vivia muito, que não tinha vacina, a parte sanitária, antibiótico, então morria-se cedo também. Mas o seu corpo precisa de movimento, então tá aí toda essa história do Instituto Biodelta. Acho que consegue falar um pouco sobre os exercícios voltados para ganho de força nas pernas para evitar possíveis quedas, que quando chega em determinada idade, todos nós sabemos, começa a ter quedas. E já tivemos episódios falando que a queda... Como que é, doutor Cidini? Quebra o osso e cai ou cai e quebra o osso? É, porque tem esse mito que... Claro que isso não é sempre, tá? Porque medicina não dá pra dizer nem sempre nem nunca. Mas às vezes a queda do idoso, né? Falar caiu e quebrou o fêmur. Na verdade, quebrou o fêmur e caiu, né? Então, entre aspas. O fêmur é o seu osso maior da perna. Isso, é o osso da coxa. Então, quer dizer, se você tivesse acompanhado lá com o Marcos e com a Luciana lá no Instituto Biodelta, seu quadríceps, seu músculo e a parte posterior e tudo mais da sua coxa estariam em ordem e você não teria quebrado seu fêmur e não teria osteoporose. Não ficaria na cama. Não ficaria na cama. Então é isso. Vocês fazem esse trabalho lá especificamente contra quedas? Deve ser o maior. Em idoso é super importante porque, lembro mais uma vez, a gente não consegue parar o tempo. A gente está tentando melhorar a qualidade na sua idade mais avançada, né? Parar o tempo não dá. Mas o que dá para fazer, por exemplo, para evitar queda nesse pessoal que procura vocês? Primeiramente, a gente começa com uma avaliação das causas da queda, né? Porque a gente tem causas intrínsecas e extrínsecas. Então, às vezes, a queda é por um problema visual, é por um problema auditivo, é por alterações na parte musculoesquelética, fraqueza, ou até o ambiente artrose. influencia. E fatores extrínsecos é o ambiente. Então, no ambiente que onde ele mora, o vaso sanitário é muito baixo, tem os tapetinhos sem antiderrapante. Sapato jogado pela casa, sapato, cachorro. Gato. Então. Bichinhos do gato, né? Gato preto, às vezes, que é a mesma cor do chão. Isso tudo gera quedas. É muito bom, muito importante o bichinho de estimação. Mas essas coisinhas que ficam no chão, Lego, né? Das crianças, dos netinhos. E isso favorece a quedas, né? Então, uma vez o idoso que cai, ele nos procura, né? O filho nos procura e fala, olha, ele está caindo. Então, essa é a primeira avaliação. Se ele está caindo. Se ele teve fratura, teve consequência, aí a gente vai fazer alguns outros testes funcionais para isso. Aí a gente vai em prevenção. Temos que fazer prevenção com exercício, mas temos que tratar por meio do exercício. Ver se usa algum dispositivo externo, que é bengala, andador, ver o uso do calçado. Então, muitas vezes o calçado inadequado também propicia quedas, né? Sim. Desgastes nos pés, deformidades, calos, etc. Fraqueza também. muscular. A fraqueza muscular, que é o que a gente trata, mas a gente não deixa de falar de um todo, né? Porque é muito comum eles terem medo de cair após a queda. E isso que gera mais restrição na atividade física. Ele deixa de fazer as atividades da vida diária. Por causa do fear for falling, que eles falam, né? E Perfeito. os exercícios que vocês fazem lá para essa pessoa, eu já vi alguns vídeos na questão da mais idade, a pessoa levantando e sentando em cadeira.
Para saber, acredito que entra na avaliação, é isso mesmo? Sim. Isso, é um teste, é um dos testes de força. Um dos principais, ou Um dos não? principais. Um dos principais. O idoso, ele tem que conseguir levantar e sentar repetidas vezes. É isso. A gente tem um tempo, né, para marcar, para fazer esse teste, e mesmo que ele levante uma vez, já é um indicativo do que ele tem. Daí essa pessoa chegou no instituto, ela vai ser trabalhada. Aí eu vou utilizar o leg press, agachamentos, alguns exercícios só para a gente trazer a curiosidade e despertar essa chave para a pessoa para falar. Não é impossível. Como é na Você prática não vai carregar isso lá? peso. Exercícios básicos da musculação. Leg press, cadeira extensora, cadeira flexora, panturrilha, que é muito importante, né? Exercícios para o gastrocnêmios. Pode ser sentado, os joelhos estendidos ou o joelho flexionado. Ok, essa pessoa chegou. Qual que é o peso que ela vai levantar? 1 quilo? 10 quilos? Qual que é o peso para essa pessoa entender que não é... Que não é nenhum absurdo. Isso, não é o bicho de 7 cabeças. Olha, lá o nosso aparelho, né, porque o Manu já descreveu que ele é bastante ergonômico, bastante seguro, 20 quilos ela consegue fazer. Mas se não conseguir, porque quem nos dá todo o panorama, né, é o médico depois da avaliação. Mas ele consegue fazer, se ele consegue fazer com um pezinho menor, isso que é 1,25, isso. É 1,25 que ele vai fazer. Às vezes o próprio peso do equipamento ele utiliza. Então ele não tem que ficar com medo, porque esse equipamento eu consigo atender desde um cliente bem fragilizado, com muitas doenças, até um bodybuilding. Não é só para idoso. Isso que eu queria chegar. A pessoa saiu da cadeira de roda, vai ter que treinar. Ela consegue andar, você consegue se levantar, se locomover mesmo na casa dele, ele consegue treinar musculação terapêutica. Bacana. Agora, esse mesmo caso, começou com 1,25. E essa pessoa está cumprindo, está sendo disciplinada, está passando lá 3 vezes na semana ou todos os dias. Depois de 3 meses, quanto essa pessoa, em média, para a experiência de vocês, consegue levantar e o que muda na vida dela? Tudo depende da idade, tá? E das doenças, né? Mas um exemplo como você falou, um idoso bem fragilizado que vem de uma cadeira de rodas. No leg press, o mínimo, porque nosso leg press é um pouco diferente, né? Mas o mínimo que ele vai empurrar é 10 quilos. Ok. Tá? Porque tem que ter um peso mesmo para ter a alavanca 10 quilos funcionar. são 5 quilos em cada sua perna que vai conseguir, é isso? Muito menos do que o peso do seu próprio corpo. Né? É isso que eu queria chegar. A musculação, você já tem um certo peso quando você está em pé para conseguir se sustentar. A musculação vai trabalhar com 1/10 talvez do seu peso, sim, só que com repetição. E depois de 3 meses, essa pessoa consegue sair da cadeira de roda? Alguns casos? Alguns casos, sim. Com esse cuidado com a amplitude de movimento, que às vezes é que machuca mais, e com aumentos progressivos de carga. Tá? Com a aproximação sucessiva. A gente vai fazendo a aproximação sucessiva. A gente vai vendo se está difícil, vai fazendo baixas repetições. Qual que é o caso de maior atenção de assistência da educação física, na fisioterapia, na nutrição e no médico, que chegou totalmente inabilitado e hoje consegue ter sua caminhada? Vocês têm algum case só para a gente comentar aqui? Olha, a gente tem, assim, vários casos, porque a gente recebe várias doenças diferentes, né? Então, desde doenças neurológicas, cardiológicas, mas a gente tem esse idoso sarcopênico, tá? Que veio de cadeira de rodas com 92 anos, que ele mal conseguia levantar a perna para colocar o pé na plataforma do leg press, tá? O leg press é aquele exercício que você empurra com os 2 pés. Coloca aí leg press no YouTube que você vai ver esse exercício. Ele não conseguia nem ajustar a perna. Levantar a perna para colocar o pé. Então, inicialmente, tinha um professor que colocava a perna dele ali em cima. Aí ele ajudava, sustentava e ele empurrava com 10 quilos. Mínimo movimento. Aos poucos, com a progressão da carga, foi aumentando 1,25, 2,5, ele foi aumentando também a amplitude de movimento e ele já conseguia, em menos de 2 meses, colocar o pé na plataforma sozinho. É isso. Né? O exercício de panturrilha, que é um exercício que a gente trabalha os músculos da panturrilha, ele não conseguia sustentar a perna também. A gente tinha que usar um velcro para segurar, e o professor também segurando para sustentar. Então, ele depois de 2 meses, ele consegue colocar o pé e consegue fazer o exercício. Isso com 90 e poucos anos. 92 anos. Então,
veja a importância, né, de você ter... O que até parece para nós, né, que quando a gente conhece a fisiologia, é óbvio. Porque é ali que está a locomotiva, ali que está a sua mola propulsora de todo o seu corpo, né? O músculo, ele vale para que tudo que a gente faz, falar, respirar, tudo, E o mais interessante nesse caso é que ele, depois desse período, desses poucos meses fazendo, ele vinha de cadeira de rodas e voltava de cadeira de rodas. Agora ele vem andando. Isso que é demais. Onde né? Exato. Faz o exercício e sai andando. Por mais que ele utilize a cadeira de rodas em outras circunstâncias, mas ele já está conseguindo caminhar. Então ele já está tendo de novo autonomia. Porque a perda na marcha, ela perde a autonomia do idoso, né? Uma pergunta, você falou da parte física. Ele chega com um sorriso no rosto hoje em dia? Nossa, super feliz. Além de ele estar melhorando, é um ambiente muito agradável, né? Então nós temos, acho que a nossa palavra-chave é acolhimento. Então a gente consegue transpor nos nossos olhos essa alegria, que muitas vezes ele é sozinho, ele mora sozinho ou com uma cuidadora, os filhos trabalham, né? Não tem tanta atenção. Então eles vêm lá como um local para socializar, para eles terem contato, para eles conversarem, falarem as coisas que eles gostam de falar, contar as histórias, né? Tem um que gosta de contar piadinhas e fica toda hora contando piadinhas. Então é uma alegria e a gente consegue fazer isso assim, não só no exercício, mas depois num cafezinho. Aí ele faz o contato com outras pessoas. Aí a gente traz um bolinho, a gente traz um queijinho e eles participam junto, né? E além da parte física, cuida um pouco então da parte emocional também. E vocês estavam falando também lá com a gente, né, Marcos, que vocês também fazem a parte de pesquisas. Sim. Né? Conta um pouquinho pra gente a parte de pesquisas lá do Instituto. Então, o Santarém começou com pesquisando, fazendo... que faz parte dos pilares, né? Então nós temos aí pesquisa, a aplicabilidade e o atendimento. Então ele produziu aparelhos, onde através desses aparelhos ele analisou e viu que as pessoas evoluíam melhor nisso, né? E disso surgiu também um curso de pós-graduação, tá? Que a gente tínhamos lá no HC, né, Lu? Um pouco mais. E aí já formamos aí, sei lá, mais de 5 mil profissionais, fisioterapeutas e profissionais de educação física que estão aí replicando o que aprenderam conosco, mesmo não só nos aparelhos, que lá no Instituto é muito simples, o aparelho faz 50% para nós, né? Agora, quem não tem esse tipo de aparelho, como fazê-lo, né? Então, ele é um aparelho que mimetiza o movimento do peso livre. Então, ele tem as alavancas, elas aliviam na hora de uma contração, de uma excêntrica, de uma concêntrica. Quem treina sabe do que eu estou falando. Isso deixa o trabalho muito mais confortável. E a gente faz pesquisas assim na área dos nossos protocolos que nós temos. A gente tem protocolos de lombar, protocolos de joelho, protocolos de ombro. Então a gente acompanha, faz pesquisas com avaliação de dor, faz pesquisas com eletromiografia também. Então, onde a gente compara o exercício com com peso livre. Então, a gente estuda também os nossos equipamentos. Como é que chama? Eletromiografia. Ela faz a comparação do exercício livre com exercício em máquina? A biomecânica, é isso? A atividade muscular, ativação muscular. Ok, isolada. Isso, a gente coloca eletrodos nas regiões que a gente quer estudar, nos músculos, daquele determinado aparelho que ele ativa determinados músculos, e a gente estuda a ativação muscular, né? Então, os nossos equipamentos, eles são muito eficientes. E por que desse estudo e também dos aparelhos com a musculação com aparelho, é justamente pelo fato de ser pessoas, muitas vezes, que não estão na sua maior aptidão física, tem que ter a segurança, em vez de fazer com peso livre, pode cair no pé, pode machucar a articulação, sim, isso? Trata-se de aparelhos guiados, né? Alavancas isso, perfeito. Guiadas, então fica mais seguro. Quem fala muito disso é o Fernando Sardinho, não é? Sim, ele na academia, na Sardinha Gym, ele possui aparelhos nossos lá. Ele realmente aí uma pessoa pode falar muito bem disso aí. Vem um dia, Fernando. Grande Sardinha. É isso aí, esperamos você aqui. Sensacional.
E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito, obrigado. Gente, minha mensagem final de vocês, para quem nos ouviu, esse assunto incrível que com certeza vai levar muita experiência, muita expectativa de vida melhor, qualidade de vida melhor para todos. Mas deixa uma mensagem final, Marcos e Luciano. Começar pelo Marcos. Bom, então, como é importante o movimento, né? Então, mantenha-se ativo, faça principalmente o que você gosta, mas acima de tudo, faça a musculação. É isso aí, perfeito. Comece antes que o seu médico indique. O Dr. Santarém vai falar sobre isso. É o slogan do livro dele. E nunca é tarde para iniciar um exercício, se você nunca fez. Muito bem. Sorte de todos os pacientes que têm o Instituto Biodelta como aí o seu local para praticar toda essa energia, todo esse esporte, esse exercício. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado. Você que nos acompanhou, compartilhe Espaço de Saúde. Moisés, obrigado. Obrigado. Pessoal do estudo, obrigado. Até a próxima. Valeu, Pode Doutor. Obrigado.